E aí, galera, beleza? Meu nome é Jedson e hoje eu vou falar sobre subida no ciclismo. Talvez a subida seja a maior dificuldade de quase todos os ciclistas e, e é fácil de saber o porquê, né? Então, é importante que vocês saibam que existe uma coisa dentro de treinamento que a gente chama de especificidade do treinamento. Então, o que significa especificidade do treinamento? Significa que eu vou ser bom naquilo que eu treino exatamente. Ou seja, se eu quero ser bom no plano, eu tenho que treinar no plano. Se eu quero ser bom na descida, eu tenho que treinar na descida. Se eu quero ser bom na subida, eu tenho que treinar subida, na subida. Então, isso é a especificidade do treinamento. Eu posso utilizar N coisas para me auxiliar e para me fazer melhorar em cada situação específica. Como eu posso utilizar a musculação, por exemplo, para melhorar numa situação específica? Sim, posso utilizar a musculação. Posso utilizar outros tipos de treinamento? Sim, posso utilizar outros tipos de treinamento. Só que o melhor treinamento sempre vai ser aquele específico com a bicicleta que você vai utilizar, com o pneu que você vai utilizar e de preferência na própria subida que você vai utilizar, certo? Porque uma coisa é treinar numa subida, outra coisa é treinar na subida que eu vou utilizar em prova, certo? Então são coisas totalmente diferentes. Mas eu posso utilizar essas variações? Sim, é excelente que eu utilize, tá? Então, posso utilizar, sim, dependendo da situação, até vai me ajudar a ter um ótimo desempenho naquela situação específica, naquela subida específica, certo? Então, por exemplo, se eu utilizar como treinamento uma subida muito mais forte e mais longa do que a que eu vou competir, por exemplo, ou daquela subida que me importa especificamente falando, pode ser interessante para o treinamento. Porém, como eu disse para vocês anteriormente, nada melhor que treinar. Você pode utilizar como um complemento treinamento uma subida diferente, uma subida mais forte, mais longa, etc. Com uma bicicleta mais pesada, com um pneu mais difícil, mas depois você vai ter que treinar em situação de competição, digamos assim, ou na situação específica que você quer melhorar, com a bicicleta que você quer melhorar, com o pneu que você quer utilizar. Entenderam? Então, são estratégias que eu utilizo em termos de treinamento. Isso falando num treinamento muito mais elaborado, um treinamento muito mais específico, certo? Porque o nosso corpo, ele vai se tornar bom, ele vai se tornar eficiente nas situações que eu treinei. E então fica difícil, por exemplo, se eu treinei sempre com uma subida mais longa, depois eu ter um ótimo desempenho numa subida mais curta. Então, não é o mesmo substrato energético, não é a mesma velocidade, é diferente. Então, é interessante que vocês entendam que o meu corpo ele se adapta em termos de substrato energético, em termos de tempo, em termos de situação de potência e de esforço, aquilo que está sendo treinado. É, e digo mais, por exemplo, vou falar um exemplo específico aqui, certo? Um exemplo que eu tive em aula uma vez. Era um professor que estava falando sobre coreografia de dança. Então ele treinava todos os segmentos de cada parte da coreografia separados. Treinava todos os segmentos separados. E a dança, em determinadas situações, ele é muito intensa. E ele treinava separado, sempre separado. Cada parte da dança ele treinava separado. No momento que ele juntava tudo, não dava certo. Claro que não dava certo, porque elas treinavam só uma parte. Então elas treinavam só um certo tempo, um substrato energético. Quando junta tudo, é diferente. Vocês entendem? No momento que juntava tudo, não dava certo, porque ele não treinou o todo, ele treinou só as partes. E a dança, cada parte tem movimentos diferentes, com necessidades energéticas diferentes, com forças diferentes, com exigências psicológicas, psicomotoras diferentes. E eu preciso treinar no todo para a coisa fazer sentido.
E o ciclismo, dependendo do ciclismo, dependendo do tipo de ciclismo que vocês vão fazer, vai ser dessa forma também. Então, por isso que existe para cada pessoa uma distância melhor para ela competir. Então, para mim, a distância de competição pode ser 30 quilômetros. Para você, a distância de competição pode ser 60 quilômetros. Para mim, a subida de competição pode ser uma subida mais íngreme, mais curta ou mais longa. Para você, pode ser uma subida muito mais longa ou muito mais curta ou menos íngreme ou mais íngreme, entendeu? Então, cada pessoa vai ser mais apta para fazer uma determinada atividade, dependendo do treinamento que ela fez. Presta atenção nisso, dependendo do treinamento que ela fez, porque o corpo dela se adaptou àquele treinamento. Por isso que é importante, quando você vai iniciar um treinamento, você saber bem quais são os seus objetivos, o que você quer exatamente, e treinar de acordo com os seus objetivos. Por isso que às vezes o cara está acostumado a treinar só no plano. E daí ele vai pedalar com os amigos dele e vai para uma subida. E aí ele leva pau na subida. É óbvio que ele ia levar pau na subida, entenderam? E a mesma coisa, às vezes o cara está acostumado a treinar longa distância e ele vai fazer uma curta distância, onde os amigos estão acostumados a treinar curta distância. Ele vai levar pau na curta distância também. E o contrário também é verdadeiro. Se ele está acostumado a treinar na curta distância e ele vai para uma longa, aí sim, aí ele está feito, porque se ele treinou na longa, os amigos treinaram na curta, então vocês conseguem compreender todas essas questões de especificidade de treinamento? Eu troquei a curta e a longa ali, mas vocês entenderam que vocês precisam treinar especificamente. Então, se vocês querem ser bons na subida, vocês vão ter que, inevitavelmente, treinarem na subida, certo? Então, é importante que vocês, se vocês querem se tornar bons na subida, vocês têm que treinar na subida, certo? E agora, vocês entenderam por que eu preciso treinar na subida? Porque isso está intimamente relacionado com o substrato energético que eu vou utilizar, com as capacidades físicas predominantes na subida. Então, vocês precisam entender isso também, que o substrato energético que eu vou utilizar da subida é diferente do substrato energético que eu vou utilizar no plano. A intensidade que vai me exigir a subida é diferente da intensidade do plano. E outra coisa interessante é que durante a subida eu preciso ajustar essa intensidade para mim não entrar em fadiga precoce, entenderam? Então, esses são alguns detalhes que se o cara conhece, se ele se autoconhece, se ele conhece a sua capacidade física, ele consegue ajustar. Se tu não se conhece muito bem, a tendência é que você ou perca oportunidade, ou você perde a chance de pedalar melhor na subida, ou você entra em fadiga precoce. Quando eu falo de substratos energéticos, é importante que vocês entendam que nós temos 4 substratos energéticos para utilizar. Nós temos o ATP-CP, o glicogênio, as gorduras e as proteínas. Agora eu vou falar sobre as características desses substratos energéticos. Começando pelo ATP-CP, que é adenosina trifosfato e creatina fosfato. A adenosina trifosfato e a creatina fosfato são compostos de alta energia. É uma energia de alta intensidade que eu utilizo em altas intensidades, mas ela é de curta duração. Quanto tempo eu consigo utilizar o ATP-CP? Em torno de aproximadamente, dependendo do teu condicionamento, em torno de 12 segundos. Esse tempo pode ser mais curto para algumas pessoas, um pouco mais longo para outras pessoas, mas vai depender do teu condicionamento físico. Em que situação eu utilizo o ATP-CP? Normalmente no final da prova, quando os caras dão aquele sprint final ali,
é ali que se utiliza o ATP-CP. Por isso que esse sprint final ele é tão curto. E normalmente são 8 segundos, 10 segundos, 12 segundos, entendeu? Então é ali que o cara dá o máximo e é ali que ele utiliza predominantemente o ATP-CP. Já o glicogênio, eu tenho dois tipos de glicogênio. Dois tipos não, mas duas localizações. Eu tenho o glicogênio muscular e tenho o glicogênio hepático, certo? O glicogênio hepático vai me ajudar a manter a glicemia sanguínea, enquanto que o glicogênio muscular vai me ajudar a manter a intensidade a nível muscular, certo? Então, quando eu aumento demais a minha intensidade, a tendência é que eu comece a utilizar muito mais esse glicogênio muscular, ao ponto de que, em algum momento, ele pode se tornar a fonte de energia predominante. Quanto tempo essa fonte de energia consegue ser sustentada ou mantida? Em torno de 2 minutos a 4 minutos, dependendo do teu condicionamento físico. Pode ser que menos ou até um pouco mais, dependendo do tipo de treinamento que você faz. E agora, falando das gorduras, as gorduras já consigo utilizar por uma longa duração. Só que a predominância dela acontece quando a intensidade é mais baixa. Então, pedaladas mais longas, elas utilizam predominantemente as gorduras como fontes de energia. As proteínas também são utilizadas em pedaladas longas, sim. Porém, apenas 3 tipos de aminoácidos são utilizados como fonte de energia. São os aminoácidos de cadeia ramificada. E como eles, digamos, são uma ínfima parte da atividade de longa duração, é um substrato energético que a maioria das pessoas não dá muita atenção. Mas é importante que na alimentação você tenha a suplementação ou tenha na sua alimentação esses 3 aminoácidos. É importante que você entenda o porquê que eu falei dos substratos energéticos. Porque o meu treinamento ele vai ter a ver com esses substratos energéticos. Quando eu imagino um treinamento, quando eu faço um treinamento, o meu objetivo é trabalhar estes substratos energéticos e como o meu corpo utiliza estes substratos energéticos. E esses substratos energéticos, eles têm relação com a intensidade de treinamento. Por isso que eu fui obrigado a falar sobre substratos energéticos, para vocês entenderem que esses substratos energéticos estão relacionados com o tipo de treinamento, que está relacionado também com a intensidade, certo? Quando eu falo de intensidade, eu estou falando da potência. Quando eu falo de potência, eu estou falando de velocidade de pedalada, RPMs, vezes a pressão no pedal, certo? A carga, a pressão no pedal. Isso é potência, que é força vezes velocidade. Ou seja, a potência, ela está relacionada com a marcha que eu utilizo, com os RPMs, as rotações por minuto que o pedal faz, e com a inclinação do terreno e com o meu peso corporal juntamente com o peso da bicicleta, além do vento. Então, a potência ela está relacionada com muitos fatores, certo? Mas é importante que vocês entendam quando eu falo de intensidade, que eu estou falando de potência, que está relacionada com todos esses fatores que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, quando eu penso em melhorar o meu desempenho nas subidas, eu tenho que pensar em desenvolver 3 elementos. Esses 3 elementos são a potência aeróbica máxima, a resistência aeróbica e a minha capacidade anaeróbica. Então, são esses 3 elementos que eu preciso desenvolver para melhorar na subida. E, afinal de contas, o que é essa potência aeróbica máxima? A potência aeróbica máxima é a energia máxima, a máxima energia que eu consigo utilizar aerobicamente falando, certo? Ela é uma expressão do VO2 máximo, que é o volume máximo de oxigênio que eu consigo captar e utilizar pelo músculo para a produção de energia, certo? Então, são termos complicados, termos técnicos complicados, sim, mas é apenas para vocês entenderem os tipos de treinamento que nós devemos fazer e o que nós temos que desenvolver, certo? Além da potência aeróbica máxima, nós temos que desenvolver
a resistência aeróbica. O que é a resistência aeróbica? A resistência é a capacidade que tu tem de manter aquele mesmo nível energético, aquele gasto energético, certo? Então, o quanto que você consegue manter, porque a tendência é que durante uma prova ou durante uma atividade, durante um treino, o seu desempenho vá diminuindo, vá caindo. É muito difícil você conseguir manter um treino ou uma prova, é, se for contínuo, é óbvio, com a mesma velocidade o tempo todo, no máximo da velocidade o tempo todo. É impossível. Então, a tendência é que essa velocidade vá caindo ao longo da prova, certo? E, por último, nós temos a capacidade anaeróbica, que, como eu falei para vocês, é aquela energia de curta duração, né? E que a gente utiliza nos sprints finais e também utiliza na subida. Dependendo da subida, é bem possível que eu vá utilizar, certo? Que normalmente ela é utilizada quando eu preciso aumentar demais a intensidade da minha pedalada, certo? E aí eu preciso ter uma energia de reserva para fazer isso. E essa energia é a capacidade anaeróbica, certo? Então, galera, essas são as três capacidades que a gente tem que melhorar durante o treinamento e, e melhorando elas, o nosso desempenho na subida também vai melhorar. E para finalizar, a gente precisa falar sobre os métodos de treinamento. Aqui, para ter um melhor desempenho nas subidas, eu indico os treinamentos intervalados, certo? É, intervalado lento e intervalado rápido. O que é o treinamento intervalado? O treinamento intervalado, ele pressupõe um estímulo com um tempo de recuperação, que é um intervalo, certo? Então, é um estímulo com um certo tempo, com um tempo de intervalo. Isso a gente chama de repetição, ou seja, quando eu aplico um estímulo com intervalo e aplico um outro estímulo com intervalo, aplico um outro estímulo com intervalo, isso a gente chama de repetições. Então, o treinamento intervalado ele é composto por séries e repetições, certo? Normalmente a gente compõe um treinamento intervalado por séries e repetições. E a característica é estímulo, intervalo, certo? E agora que você já entendeu o que é um treinamento intervalado, eu gostaria de explicar para você o que é um treinamento intervalado rápido, o que a gente chama de IT rápido. O IT rápido são estímulos curtos com alta intensidade. Então, estímulos curtos, alta intensidade é IT rápido. O que é o IT lento? O IT lento é um treinamento com estímulos um pouco mais prolongados e com uma intensidade um pouco mais baixa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clique em curtir, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.